Olá, alunos e alunas, bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula de soteriologia. Eu quero retomar com vocês algumas coisas que nós falamos na aula passada, a fim de ativar a memória de vocês. Primeira coisa, soteriologia é a doutrina da redenção, a doutrina que trata acerca da salvação. Como cristãos, nós entendemos que a salvação tem um aspecto centrado na ação de Cristo. É através da ação de Cristo que nós podemos compreender a doutrina da redenção. Em outras palavras, é através do sacrifício de Jesus na cruz que nós entendemos a soteriologia. A mensagem cristã, ela tem o seu lado objetivo e tem o seu lado subjetivo. No seu lado objetivo, temos três aspectos, que é a humilhação, a expiação e a reconciliação, que tem relação com a obra de Deus em Cristo, salvando-nos. Cristo se identifica com o homem, ele encarna, ele sofre pelo homem, ele expia e atinge seu alvo, fazendo que o homem defina-se agora em face de Deus, ele nos reconcilia. Essa questão agora também vai ter um lado subjetivo, que é a questão da justificação, que é a questão da regeneração, que é a questão da santificação. Ou seja, além da obra de Deus em Cristo a favor do homem, a obra de Deus pelo Espírito no homem. Então, a questão da justificação, regeneração e santificação é obra de Deus no homem para salvá-lo, para redimi-lo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os fundamentos da salvação. E o primeiro fundamento que eu quero comentar com vocês, que é o assunto principal da nossa aula, os demais vamos continuar mais para frente, é a questão da graça de Deus. A salvação, ela é obra da graça divina. Tito, capítulo 2, versículo 11 diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. João 1,17 diz o seguinte: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz o seguinte: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ou seja, a salvação ela é obra dessa graça divina. A graça é a bondade de Deus que concede favor a quem não tem nenhum merecimento diante dele. Leonardo Boff vai dizer o seguinte, que a graça fala da reconciliação do céu e da terra, de Deus e do homem, do tempo com a eternidade. E ela é uma ação que provém de Deus. A reforma nos diz que a graça tem que ser entendida como aceitação de Deus e a fé como aceitação dessa graça. Pela graça Deus nos aceita e pela fé eu aceito que Deus me aceita pela graça. Como está escrito em Romanos 3, 20 e 28. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é, mediante a lei, que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Gálatas, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Entendemos então que a graça é uma ação de Deus em favor do homem e que eu preciso aceitar essa graça pela fé e tão somente pela fé. Por isso que a salvação, pela graça, é um dom, ela é um presente gratuito de Deus. Como está escrito, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito
gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Em Efésios também nos diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação pela graça é presente, dom gratuito de Deus, que eu aceito tão somente pela fé. E essa graça, ela se apresenta em Cristo, como está escrito, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Deus ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificado daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 25 e 26. Então, o primeiro fundamento nos mostra essa ação de Deus em nos aceitar pela graça e a providência da salvação através de Jesus Cristo. Existem outros fundamentos da salvação além da graça? Sim, existe o chamado de Deus e existe a eleição, que também são fundamentos da salvação. Porém, sobre esses fundamentos nós vamos continuar na próxima aula. Bons estudos a todos!